Fala, gente, a paz do Senhor Jesus, todo mundo na paz, todo mundo bem com Cristo. Eu preciso entregar uma palavra para o teu coração que está incendiando a minha alma para esse dia, e eu tenho que deixar essa palavra para o teu coração, que está em Gênesis, capítulo 19, o verso é o de número 24, que diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O texto que eu li está lá em Gênesis capítulo 19, o verso é o de número 24, onde vai falar a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus está irado aqui nesse contexto. Ele está irado e ele resolve exterminar a cidade de Sodoma e Gomorra. Por que Deus está irado? Porque Sodoma e Gomorra é uma cidade que está perversa na imoralidade. É uma cidade que está caminhando na promiscuidade. É uma cidade que está presa na iniquidade. A iniquidade, ela é a prática do pecado sem arrependimento. E as pessoas que estão habitando em Sodoma e Gomorra não desejam mais passarem por uma mudança, e pior, acabaram enxergando aquilo que estavam fazendo com naturalidade. Acabaram enxergando aquilo que estavam praticando com normalidade. Deus está irado com Sodoma e Gomorra, de modo que Deus vai resolver destruir a cidade. A cidade é imoral, a cidade é perversa, o grau de malignidade nessa cidade está terrível, de forma que Deus ele quer acabar com a cidade. Ele quer exterminar Sodoma e Gomorra, porque ele está vendo a promiscuidade que envolve todos os moradores de Sodoma e Gomorra. Para você ter ideia, quando os anjos foram até Ló, resolveram entrar na casa de Ló para avisá-lo, para fugir de Sodoma e Gomorra, alguns moradores de Sodoma vão observar que os anjos entraram na casa de Ló. E eles desejam se relacionar com esses anjos, com esses seres. Ló, por sua vez, ele vai indicar uma das suas filhas, que eram virgens, para se relacionar com os moradores, para que eles não tivessem esse desejo de interagir com os anjos que foram enviados para a casa de Ló. Só que o grau de perversidade, de malignidade, de iniquidade está tão grande na mentalidade daqueles que moram em Sodoma e Gomorra, que eles rejeitaram as filhas virgens de Ló com o desejo de se relacionar sexualmente com os anjos. De forma que os anjos tiveram que intervir na história, deixando com que os homens que entraram na casa de Ló cego não conseguissem enxergar para saírem daquela casa. Porque a mentalidade desses moradores estava presa na iniquidade. Você sabe que há uma diferença de pecado para iniquidade, né? O pecado é o ato de desobedecer, é o ato de transgredir a lei. A iniquidade, ela é a evolução do pecado, ela é a prática do pecado sem arrependimento. É o desejo de pecar sem ter vontade de mudar. Quem vive na iniquidade está com a mente cauterizada pelo pecado, a ponto de não mais se sentir incomodado com aquilo que está fazendo. Então as coisas passam a se tornar normais, né? Por isso que quando Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, quando ele voltar para buscar a igreja, ele vai fazer uma comparação dos tempos da sua volta com a mesma mentalidade dos moradores de Sodoma e Gomorra. Ele vai dizer que a mentalidade das pessoas que vão estar na terra serão como esses de Sodoma e Gomorra, amantes de si mesma, vivendo pelos seus desejos, vivendo pelos seus pecados, não querendo mais se importar com os princípios da palavra. Então veja, Deus quer destruir a cidade, porque a cidade de Sodoma e Gomorra é uma cidade que está presa na iniquidade, que não se arrepende daquilo que faz e não quer transformação. Deus está irado com essa cidade e Deus quer exterminá-los.
Contudo, Deus tem um plano para preservar a casa de Ló. Vai dizer lá no capítulo de número 19, verso 17, o Senhor vai mandar um anjo para a casa de Ló, e o anjo vai dizer para Ló: você vai sair dessa cidade, vai levar sua família para sair dessa cidade, e a ordem é: não olhe para trás, caminhe constantemente, passe as campinas, e não olhe para trás, saia da cidade. Essa foi a ordem que o anjo deu para Ló. O problema é que no meio do caminho, Ló começa a fugir com a sua família. Aí o texto vai dizer que Deus manda fogo na cidade. A esposa de Ló resolve olhar para trás. Capítulo 19, verso de número 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Preste atenção aqui que tem algumas aplicações que são interessantes. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Bom, ela se transforma por dois principais motivos. Primeiro, desobedeceu a ordem do anjo. Então ela está caminhando debaixo de desobediência. O anjo não mandou olhar para trás e ela olhou para trás. Então a desobediência fez ela se tornar uma estátua de sal. Percebe? Deus quer destruir a cidade. Deus quer destruir a cidade porque a cidade de Sodoma e Gomorra é perversa. O grau de iniquidade na mentalidade dos moradores de Sodoma é perverso. Então Deus quer acabar com a cidade. Deus quer destruir Sodoma e Gomorra de uma vez por todas. Aí você percebe, existem lugares que Deus resolveu não destruir. Existem lugares que por causa de uma pessoa Deus transformou todo aquele ambiente, Deus transformou toda aquela cidade, né? Existem ambientes que foram transformados através de uma pessoa. Só que existem cidades, como é o caso de Sodoma e Gomorra, que Deus resolveu destruir. Deus quis aniquilar a cidade. Aí Deus falou no meu coração. Deus disse ao meu coração: tem lugar que eu permito ficar para transformar as pessoas que vivem naquele ambiente. Tem lugares que Deus permite eu ficar para que as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho que Deus colocou sobre a minha vida. Tem lugares que eu fico, mas para transformar as pessoas. Agora, existem outros lugares que eu preciso sair. Tem lugares que eu fico e Deus me usa para transformar o ambiente que eu estou. E tem outros que eu preciso sair porque a intenção de Deus é destruir o local. Você precisa entender isso aqui. Tem lugares que você vai ficar e Deus vai querer que você fique para que você pregue o evangelho para outras pessoas. Tem lugares que Deus quer que você fique para que pessoas sejam mais alcançadas através do Cristo que transformou você. Tem lugares que através de você vai levar luz e as trevas serão dissipadas. Tem lugares que através da sua vida você vai transformar todo o ambiente que você está. Só que tem lugares que Deus não quer que você fique. Tem lugares que Deus quer que você saia, cara. E se você ficar, você vai ser destruído juntamente com a cidade. Tem lugar que Deus quer que você fique e tem lugar que Deus quer que você saia. E se você insistir em ficar em lugares que Deus não quer que você fique, você vai sofrer as consequências da sua desobediência. Você precisa gravar isso no teu coração. Porque tem ambientes que as pessoas serão transformadas através do evangelho. Tem ambientes que é Deus que vai te usar para influenciar o lugar. Agora, se você viu que a mentalidade das pessoas dentro desse ambiente é uma mentalidade presa na iniquidade, é uma mentalidade que não quer transformação, são pessoas que estão insistindo em viver na prática dos seus erros e não possuem arrependimento. Tem ambientes que você percebe que as pessoas rejeitam o próprio Cristo. Tem lugares que Deus não quer que você fique. Já que você não influencia um ambiente, você não pode deixar ser influenciado por ele. Eu estou pregando para alguém
que está dentro de Sodoma e está tentando ganhar a gente que está dentro de Sodoma. Só que você está percebendo que o nível de principado que atua nesse ambiente é tão terrível que você está sendo influenciado pelo lugar que você está. Cara, arruma tuas coisas e vai embora. Não, mas vai embora porque você ainda tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque tem gente que não consegue mais ter a percepção de quando Deus fala. Porque foi influenciado pela mentalidade de Sodoma. Só que você está ouvindo a voz de Deus. Se você está sentindo que o ambiente está te fazendo mal, se você está sentindo que o lugar está desgraçando a tua vida, se você está sentindo que a tua vida espiritual está declinando, se você está sentindo que a tua vida espiritual está indo de água por água abaixo, se você está sentindo que teu casamento, a tua família, teus relacionamentos, está tudo sendo destruído, arruma a tua mala e sai dessa cidade, cara. Ah, mas eu ganho um salário em Sodoma. Abra mão do teu salário e saia de Sodoma. Ah, mas ali é meu sustento. Abra mão do teu sustento e saia de Sodoma. É melhor você tentar procurar ser sustentado em um lugar debaixo da obediência de Deus do que continuar preso num ambiente promíscuo que aos poucos está te influenciando a desgraça. Você percebe isso aqui no texto? Deus tem um poder de transformar uma cidade, gente. Só que Deus não quer transformar essa cidade. A cidade está presa na iniquidade. De modo que Deus fala assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou acabar com a cidade. Eu vou levar a cidade ao caos. Eu vou exterminar a cidade da terra. Então, Ló, pega a sua família, sai da cidade. Ou eu saio, ou eu sou destruído num lugar que Deus não quer que eu fique. Deus está avisando alguém. Deus já te deu o alerta. Deus já despertou você. Deus já falou para você: arruma as tuas coisas, vai embora. E você está insistindo em ficar em lugares que Deus não quer que você fique. Se você não consegue influenciar Sodoma, Sodoma vai influenciar você. Nem todo lugar você tem que ficar. Nem todo lugar você tem que permanecer para pregar. Tem lugares que Deus quer que você vá embora. Deus não suporta Sodoma, cara. Eu vou repetir isso aqui. Deus não suporta Sodoma. Porque o nível de iniquidade de Sodoma tá chegando como um cheiro de rejeição para as narinas do Senhor. Deus não suporta Sodoma porque Deus não suporta a praticidade do pecado. Deus não suporta o pecado. Então Deus quer acabar com a cidade. Porque a cidade está tão enraizada no pecado, está tão presa no pecado, que Deus quer exterminar com a cidade. Deus não suporta o pecado. Por isso Ele quer destruir a cidade. Não tem como você ser crente, cara, e participar da cultura de Sodoma. Não tem como você ser crente e participar das festas de Sodoma. Não tem como você ser crente e participar do social de Sodoma. Não dá. Você nasceu de novo, se converteu. Não tem como você ser crente e participar das mesmas coisas de Sodoma. Não dá. Você nasceu de novo, você é diferente. Tiago vai dizer assim: que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Olha o que a Bíblia diz: todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se eu me torno amigo do mundo, eu tenho inimizade de Deus. No último diálogo que Jesus disse para os seus discípulos, Jesus falou o seguinte: na última conversa que Jesus teve com seus discípulos antes daquele período da ceia, Jesus disse isso para os seus discípulos, num dos últimos sermões de Jesus para os seus discípulos: se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria, mas como vós não sois do mundo, o mundo vos aborrece. Então, se eu fosse do mundo, o mundo me amaria, mas como eu não sou do mundo, eu vou ser aborrecido pelo mundo. Isso é Cristo que está dizendo, é Cristo. A igreja pode fazer o que for,
A igreja pode fazer obra social, a igreja pode ajudar as pessoas, a igreja pode fazer tudo que o mundo quer ver que a igreja faça, mas a igreja sempre vai ser odiada, cara. É Jesus que disse isso, que o mundo vai aborrecer a igreja. No dia que o mundo começar a amar a igreja, aí você vai perceber que a igreja não está desempenhando o papel do evangelho, sabe? Porque o mundo vai aborrecer a igreja. A igreja, ela aponta o caminho do Salvador. A igreja, ela aponta o caminho da salvação. Então, só em delimitar a salvação já gera uma rejeição para aqueles que dizem que às vezes os cristãos tentam dizer que a salvação deles são absoluta, mas não é. A verdade é que um cristão só defende o que Jesus disse. Porque foi Cristo que disse, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Ele não é mais um caminho de salvação. Ele é o único caminho de salvação. É Ele que delimitou o caminho. Se a igreja passa ser amada pelo mundo, ela não está cumprindo seu papel na igreja. Porque Jesus disse que se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como não sois do mundo, o mundo vos aborrece. Então percebe? Deus não suporta o pecado. Não tem como ser cristão e participar da mesma cultura de Sodoma. Pastor, você está dizendo que eu não posso ser brasileiro, que eu não posso conviver com o mundo, que eu não posso conviver com as pessoas, não é nada disso. Você vai continuar sendo brasileiro, desde que a cultura que você viva não venha quebrar os princípios que você crê. Então eu sou brasileiro, só que toda cultura que eu vivo que venha interferir os meus princípios, eu fico com a Bíblia. Porque antes de eu ser um brasileiro, um cidadão da terra, eu sou um cidadão do céu. Então se amanhã depois comece a aprovar leis que venham ir contra os meus princípios, eu fico com meus princípios. Porque quem dita a regra na minha vida não é a legislação do Brasil. A legislação pode mudar, o código pode mudar. A palavra de Deus não. Os princípios são o mesmo. O que era pecado há 100 anos atrás continua sendo pecado. Percebe? Os princípios não podem ser alterados. A igreja pode viver no mundo, a igreja pode evoluir, a igreja pode crescer, pode ter um monte de coisa nova na igreja, porque as coisas, elas evoluem. Mas a igreja não perde princípios. A igreja não pode perder princípios. Então, Deus não suporta o pecado. Não tem como dizer que eu sou cristão e ser participante da cultura de Sodoma. Sodoma vive a vida deles. Eu vivo os princípios de Cristo, porque Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe? A gente está chegando a um tempo aí que é próximo do carnaval. Como é que eu vou dizer que eu sou cristão e eu compactuo com a mesma prática do mundo? Como é que eu vou dizer que eu sou cristão e eu participo, eu me manifesto da mesma forma que o mundo? Meus princípios são diferentes. Não tem como pular na igreja e pular carnaval. Não tem como cantar na igreja e cantar as músicas de carnaval. Não tem como, cara. Não tem como. Ou eu sou cristão ou eu sou ímpio. Ou tenho vida com Deus ou tenho vida na carne. O caminho com relacionamento com o mundo, o caminho com relacionamento com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que não tem como servir a dois senhores. Quando eu agrado a um, eu acabo desagradando o outro. Então, a mulher de Ló vai olhar para trás. A ordem do anjo foi clara: não olhe para trás. Ló fugiu, saiu de Sodoma, trouxe a família. Só que o verso de número 26 vai dizer que a mulher de Ló olhou para trás. Quando ela olha para trás, ela vai ser transformada em uma estátua de sal. Presta atenção aqui. Presta atenção. Eu vou dizer uma coisa aqui para você que vai te espantar. Mas preste atenção na aplicação, que você vai entender o desenvolvimento. Se eu disser para você que não foi literalmente o fato dela olhar para trás que fez ela com que se transformasse em uma estátua de sal, você acreditaria? Como assim, pastor? O anjo falou para ela não olhar para trás. Se eu disser para você
que não foi o fato dela ter olhado para trás que fez com que ela virasse uma estátua de sal, você acreditaria? Não, pastor, mas está na Bíblia. Está lá em Gênesis capítulo 19, verso 27. Verso 17, quando o anjo diz: não olhe para trás, vá para depois das campinas. Calma. Você vai perceber no versículo de número 27 e 28 que quando Abraão se levanta pela manhã, ele vai olhar para Sodoma. Abraão olha para Sodoma e Gomorra e vê o fogo pegando em Sodoma, as fumaças subindo. Abraão está vendo aqui o resultado da destruição, do que Deus está fazendo com essa cidade. Ele vê a fumaça subir. Abraão também está olhando para Sodoma. Só que Abraão não está virando estátua. A mulher de Ló olha para Sodoma e vira estátua. Então por que a mulher de Ló virou e Abraão não virou estátua? A resposta é simples. Não foi o fato da mulher de Ló olhar para trás que a tornou uma estátua de sal. A questão não está no olhar, cara. Isso aqui é muito mais profundo. Guarda isso. A questão não está aqui, ó, não está no olhar. A questão não é o olhar. Não é isso. Ela vira estátua porque ela desobedeceu a voz de Deus. Então não foi o olhar que condenou, foi a desobediência no coração. Porque a ordem do anjo era: não olha para trás. Então não foi o fato dela olhar, foi o fato dela desobedecer o princípio que o anjo colocou sobre ela. Abraão olha e não vira estátua, porque aquilo que o anjo disse para ela não disse para Abraão. Aí eu preciso entender isso aqui. Deus cobrou da mulher de Ló algo que Deus não cobrou em Abraão. Porque na verdade quem estava em Sodoma era a família de Ló. Aí você percebe que cada pessoa Deus trata de uma forma. Uns Deus dá um tipo de ordenança. Outros Deus dá outro tipo de ordenança. Cada um Deus trata de uma forma. A exigência dela foi maior porque o coração dela estava em Sodoma. Então a ordem do anjo para ela foi para não olhar para trás, porque culturalmente, espiritualmente, a alma dela estava em Sodoma. Os desejos, as vontades dela estavam em Sodoma. Tanto que ela olhou para trás. Então o problema aqui no texto não foi ela simplesmente olhar para trás. O problema no texto foi ela desobedecer a ordem do anjo. Aí você percebe, ela vira estátua de sal não porque olha, mas porque desobedece. Porque olhar todo mundo olha, amigo. Só que a questão é que Deus não cobra literalmente do olhar. Deus cobra da intenção, da forma como eu olho, da maneira como eu olho. Guarda isso. Mais importante que a forma que você olha é a maneira como você está olhando. Deus vai julgar isso aqui, ó, a intenção do teu coração. É daqui que procede bênção, é daqui que procede maldição. É daqui que procede é daqui que procede vida, é daqui que procede morte. Então a questão não está no olhar. A questão está na maneira como olha. Isso aqui é uma revelação assim, cara, que você não pega isso aqui no YouTube, isso aqui, livro, essas coisas assim. Isso aqui você só pega estudando, orando, meditando em Deus. Não foi o olhar que condenou ela. Foi a intenção com que olhou. Ela vira estátua porque Deus já julgava a intenção do coração dela. Quando ela olha para trás, na verdade ela está com vontade de voltar para Sodoma. Então ela corre para frente, mas o coração dela está lá atrás, cara. Ela sai de Sodoma, só que Sodoma não saiu dela. Eu vou repetir isso aqui. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela fugiu da cidade, mas a cidade estava nela. Ela fugiu do pecado, mas o pecado estava nela. Ela saiu da cidade da iniquidade, mas a iniquidade estava dentro dela. Ela fugiu da cidade, mas o coração estava na cidade. Então a questão não é ela olhar para trás. A questão é que o coração dela está preso em Sodoma e Gomorra. Não adianta só você sair do Egito.
o Egito tem que sair de dentro de você. Não adianta só você sair de Sodoma. Não adianta só você abandonar as amizades. Não adianta só você mudar os ambientes. Você tem que tirar o ambiente de dentro do teu coração. Você tem que tirar a iniquidade de dentro do teu coração. Você tem que tirar essa mentalidade perversa do pecado de dentro do teu coração. Não é sair do Egito, é deixar o Egito também sair de você. Não é só sair do mundo, é deixar o mundo sair de você. Não é simplesmente abandonar a bebida, deixar de beber um pouquinho, deixar de cheirar um pouquinho. Por que muita gente deixa, fuma um pouquinho, vai para a igreja, deixa de fumar, depois recai novamente? Porque na verdade ele foi para a igreja, mas o pecado continua aqui dentro. Então, antes de você querer mudar as coisas que estão fora, começa a mudar as coisas que estão dentro, cara. Porque ninguém consegue mudar por fora se primeiro não mudar por dentro. Não há nenhuma transformação do lado de fora que primeiro não tenha acontecido do lado de dentro. E qualquer pessoa que tenta mudar o lado de fora e não muda por dentro, se frustra. É por isso que as pessoas não entendem o que é uma verdadeira mudança. Sabe? As pessoas chegam ao evangelho e que querem fazer? Eu vou mudar a roupa, vou mudar as vestes, para as pessoas me enxergarem de outra forma. Aí o cara vai lá, coloca um blazer, o cara vai lá, coloca um blusão, o cara vai lá, coloca uma roupa. Mas cara, o que adianta você estar com tudo isso, mas teu coração não está transformado? Sabe? O que vai transformar a sua vida é quando você tira daqui de dentro. É daqui que você tem que tirar. A bebida tem que sair daqui, a maconha tem que sair daqui, a prostituição tem que sair daqui, o desejo de pecar desenfreadamente tem que sair daqui, os complexos que você tem, os traumas que você sofreu, os desejos compulsivos tem que sair daqui, esse grau de ansiedade, esse desejo acelerado de viver no pecado tem que tirar daqui. Então não adianta mudar essas coisas aqui por fora se primeiro não mudar por dentro. Nenhuma mudança começa por fora. Você sabe, quando Jesus veio na terra, a principal proposta do evangelho de Jesus era uma transformação de dentro para fora. Você vê que Jesus ele confrontava muito os fariseus, porque os fariseus tinham o costume de mostrar fé para as pessoas. Os fariseus eles oravam em praças públicas. Os fariseus eles tinham o hábito de querer mostrar religiosidade na frente das pessoas. Só que no secreto os fariseus não tinham uma vida, um relacionamento mais íntimo com Deus. Aí Jesus vem ao contrário. Jesus vem confrontando o sistema. O próprio Jesus vai dizer: o que adianta você orar fora se você não tem um secreto? O que adianta você professar uma fé fora se você não professa no teu dia a dia, no teu interior, no teu coração? Aí Jesus disse: quando você orar, fecha a porta do teu quarto. O que Jesus estava querendo dizer em fechar a porta do teu quarto? Jesus estava querendo dizer o seguinte: que existem coisas que eu tenho que construir sozinho com Deus. Eu não preciso mostrar para ninguém. A minha transformação tem que começar comigo mesmo, pessoalmente. Eu não consigo mudar para os outros se primeiro eu não mudar para mim mesmo. Eu não consigo mudar as coisas que estão fora se primeiro eu não conseguir mudar as coisas que estão dentro. Então ela sai de Sodoma, porque recebeu uma ordem do anjo para sair. Só que o coração dela estava cheio de Sodoma e Gomorra. Ela saiu de Sodoma, só que Sodoma não tinha saído dela, cara. Ela estava presa ainda nas coisas que estavam lá atrás. Então não foi simplesmente o olhar que a condenou, foi a desobediência. Foi o fato de olhar para trás com o desejo de querer viver em Sodoma e Gomorra. Ela já tinha uma ordem para não olhar para trás e olhou. Olhou em desobediência, virou uma estátua de sal. Aí você percebe que nós não devemos olhar aquilo que Deus disse que vai destruir. Eu vou repetir isso aqui para você. Não ouse olhar aquilo que Deus disse que vai destruir. Não ouse ver aquilo que Deus já disse que vai destruir. Não ouse tocar. Não ouse chegar perto. Aquilo que Deus já disse que vai destruir.
Ah, mas é só um olhar. Tudo começa com um olhar. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O fato de você desobedecer coisas pequenas vão te levar em um abismo muito maior, que vai te levar em uma profundidade de desgraça. Então não ouse ver aquilo que Deus disse que vai destruir. Entende? Você precisa viver uma nova vida e ir para frente. Para de querer ficar olhando. Deus não tirou você do mundo. Para que você vai ficar voltando de novo? Você veio das drogas e continua querendo voltar para as drogas. Você veio da maconha e você gosta de ficar passando perto daquele bequinho para ficar sentindo o cheiro da marola da maconha. Você veio da bebida e gosta de ficar passando perto de um botequim para ficar sentindo o cheiro da cachaça. Vai cair. Você veio da prostituição e gosta de ficar alimentando conversas sabe, pecaminosas na internet, acessando sites de pornografia. Tu vai cair, cara. Então não ouse ver aquilo que Deus disse que vai destruir. Se Deus livrou você de um dia daquele lugar, se Deus arrancou você daquele mundo, não volta para lá. Coloca um ponto final. Não ouse ver, não ouse tocar, não chega perto, cara. Você precisa romper isso e parar de ter esses pequenos desejos de querer voltar para o lugar que Deus te tirou um dia. Aí você cai. Cai porque não coloca limites na sua vida. Cai porque não corta os caminhos que te levam para perto do diabo. Cai porque não corta os caminhos que te levam para perto do pecado. Pô, se você sabe qual é a tua fraqueza, se você sabe qual é a tua queda, se você sabe o que vai te levar ao pecado, você vai continuar alimentando essa conversa. Você vai continuar alimentando esse desejo que vai te levar à queda. Então não ouse ver aquilo que Deus vai destruir. Aí você percebe, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Gente, o que é uma estátua? Estátua é um objeto que ficou parado no tempo. A estátua não se mexe, a estátua não se movimenta, não se mobiliza. A estátua é um objeto que fica parado, está parado a todo tempo. Então a estátua é um objeto que está parado e que não consegue interagir com o tempo que ela está. Ela olha para trás e vira estátua. Aí sabe o que Deus disse para mim? Deus disse isso aqui para mim. Tem gente que parou no tempo porque decidiu olhar para trás. Ela olha para trás e vira estátua. Aí Deus disse para mim, tem gente que parou no tempo, assim como uma estátua, porque decidiu olhar para trás. Se você não tivesse olhado para trás, você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Mas está parado no tempo porque desobedeceu a Deus. As promessas estão paradas. Tudo que Deus prometeu não está se cumprindo. Você está igual Israel, dando volta no deserto. Está dando voltinha no deserto. As promessas estão paradas. Porque quando você desobedece a Deus, você retém as promessas sobre a sua vida. Tem gente que parou no tempo, virou estátua, porque decidiu olhar para trás. Você está paralisado e não tem nada que está acontecendo de novo, porque você está preso aos desejos do passado. Você voltou, você se afastou, você voltou para o mundo, caiu novamente e virou estátua, amigo, paralisou no tempo. Aí tudo que Deus prometeu para você está retido. Deus disse que ia te levar numa nova cidade, tinha um novo tempo, e nada disso aconteceu. E a culpa não é de Deus. A culpa está em você, que decidiu olhar para trás. Você olhou para trás e virou estátua. Parou no tempo. Você está parada no tempo que você está olhando para trás. Deus já falou para você que tem um novo caminho na frente. Só que você está insistindo em viver em coisas que aconteceram lá atrás. Ah, você não está entendendo o que eu estou aplicando? Então eu vou ser mais profundo ainda. Deus tem um novo tempo para você, mas você está se prendendo em relacionamentos lá atrás. Deus tem uma nova história para você,
Mas você continua tentando levar para frente coisas que só te levaram para trás. Você está paralisada no tempo porque você está entregando o teu coração para pessoas que só estão te levando para trás. Paralisou no tempo. Se envolveu com gente que te tirou da igreja. Se envolveu com gente que te esfriou da fé. Se envolveu com gente que desviou você. Se envolveu com gente que, sabe, só te levou à destruição, cara. Parou no tempo, tá tudo parado. Você tá olhando para trás. Você percebe? Você não consegue viver algo novo na tua vida. Não tem presente na tua vida, é tudo passado. Isso aqui é muito profundo. Não existe presente na tua vida, é tudo passado. Por quê? Porque o teu passado você está fazendo ele se tornar o teu presente. Eu estou pregando para alguém agora que parou no tempo porque está preso às coisas que aconteceram lá atrás. Está paralisado no tempo porque passou por traumas, porque passou por decepções, porque passou por frustrações e parou no tempo. E não está vendo nada de novo acontecer. Porque o passado continua se repetindo, porque você deixa se repetir. Guarda essa frase. Passado só é passado quando não interrompe o teu presente. Quando ele interrompe o teu presente, não é passado, é presente. Eu vou repetir a frase. Passado só é passado quando ele não interrompe o teu presente. Se estiver interrompendo o teu presente, não é passado, é presente. Porque você está deixando que as coisas que aconteceram há 20 anos atrás, elas venham se repetir. Sabe, deixa as coisas para trás, deixa Sodoma para trás, deixa o que você viveu em Sodoma, deixa para trás, cara. Os traumas, o sofrimento, a dor, as feridas, eu sei, você passou por muita coisa, mas tu saiu de Sodoma. Deus tem algo novo, Deus já disse, sai de lá. E você está preso às coisas que aconteceram lá atrás. Até quando você vai viver assim? Sabe? Aí você não consegue casar, não consegue ser feliz na sua vida sentimental, porque se frustrou nos relacionamentos passados. Aí você acredita que por causa das frustrações que você viveu nos relacionamentos, que você nunca vai ser feliz. Você vai continuar se prendendo ao teu passado e não vai deixar Deus escrever um novo tempo para você. Então deixa o passado para trás. Guarda essa frase. Você jamais vai ser feliz no teu presente enquanto você não esquecer as frustrações que você viveu no teu passado. Eu vou repetir isso. Você jamais vai ser feliz no teu presente enquanto não esquecer, enquanto não abandonar as frustrações que você viveu no teu passado. Você não consegue ser feliz no teu presente se você não abandonar as frustrações que você viveu lá atrás. Ah, pastor, mas eu sofri. Ah, pastor, mas eu passei por isso. Cara, todo mundo sofre. Todo mundo passa por dores nessa vida. Sabe por que você sofre? Porque você é criado por gente, lidar com gente, e gente é problemática. As pessoas não são perfeitas. Então você vai ser criado por gente imperfeita, que vai fazer de você pessoa imperfeita. Você vai se relacionar com pessoas imperfeitas. Você vai viver em um relacionamento imperfeito. E sabe, você está carregando uma coisa na tua vida que você já era para ter liberado há muito tempo e continua preso no teu passado. Então deixa o passado para trás. Você não pode ser feliz hoje se você não abandonar as frustrações que você viveu lá atrás. Ela olha para trás e ela vira estátua. Toda vez que você decide olhar para trás, você fica paralisado no tempo. Você para no tempo. Deus não tem isso para você. Não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus projetou para você. Eu queria que você entendesse isso. Que esse ano Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Promessas, projetos. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem coisas boas para você. Pastor, como é que você sabe disso? Porque Ele é bom, cara. Porque Deus é bom.
Então ele tem coisas boas. Mas às vezes nós que continuamos ainda desejando olhar para trás. Então a gente paralisa no tempo, não por causa dele, mas por causa das nossas atitudes, por causa das nossas ações. Então, deixa o passado para trás, vai para frente. Ah, pastor, mas eu estou muito machucada, mas você morreu? Você está morta? Você está vivo, cara. Você está vivo. Você está tão vivo que você está sentindo dor. E você só sente dor porque você está vivo. Porque morto não sente dor. Não, vou repetir isso aqui para alguém que diz que está doendo, está machucando. Sabe por que está doendo? Porque você está viva. Se tivesse morrido, não estava sentindo nada. Porque morto não sente dor. Então dói porque você está vivo. Agora, tranquiliza o teu coração. Para de olhar para trás. Vai para frente. Deus tem um novo tempo para você. O que não te matou te fortaleceu. E as cicatrizes, elas servem para lembrar você que você foi mais forte que aquilo que tentou te ferir. Você foi mais forte que as feridas que você viveu na sua vida, porque tudo que você passou cooperou para você estar vivo, para você ter experiência e para você aprender. E cara, se você não aprender com o que você viveu, você vai continuar paralisada no tempo. Não é o que Deus tem para você, não é o que Deus quer para você, mas Deus vai permitir, porque Ele te deu livre arbítrio, direito de escolha, de decisão, de querer aquilo que Ele te prometeu ou de continuar vivendo em Sodoma e Gomorra. A ordem do anjo de Deus para a família de Ló foi essa: não olhe para trás. Não olha para trás. Eu estou pregando para alguém que está com muita vontade de olhar para trás, mas Deus está dizendo: não olha para trás. Estou pregando para alguém que está cheio de vontade de retroceder, aí Deus está dizendo: não olha para trás. Estou pregando para alguém que está sentindo o peso da responsabilidade do ministério, os calos, o sofrimento, que está querendo largar a obra. Larga não olha para trás. A ordem do anjo foi essa: não olhe para trás. Em Hebreus a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que olha para trás. Que aquilo que você passou vem impulsionar você para frente e não te levar para trás. Porque a ordem de Deus é para você não retroceder. Então siga em frente. Assim como o apóstolo Paulo escreveu, já quase no final do seu ministério, ele disse assim: eu sigo, porém, em direção ao alvo, ao prêmio da minha salvação. Eu sigo, porém, em direção ao alvo, ao prêmio da minha salvação. Que prêmio é esse? Cristo. A salvação, a vida eterna. Vai em direção ao alvo que é Cristo e não olhe para trás. Senhor, tem pessoas aqui que ouviram a Tua palavra, pessoas que foram edificadas, que foram alcançadas. O Senhor abençoe nesse momento, que elas tenham força de não olhar para trás, de não retroceder, mas de permanecer na Tua presença. Abençoe a vida delas. Ajude, Senhor, a romper os seus limites, a vencer as adversidades que tentam a cada dia pará-las, paralisá-las. Que o Senhor venha abençoar e fortalecer a fé de cada um. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Tem muita gente que não sabe que eu tenho um canal no YouTube. Vá lá no YouTube, se inscreve no meu canal lá. Tem mais de 260 vídeos meus de pregação como essa. Inclusive essa mensagem que eu preguei agora, ela vai lá para o meu canal no YouTube. Então se inscreve lá no meu canal, coloca pr.rodrigo_Rodrigo Santana é Instagram. Meu canal é pr.Rodrigo Santana com 2 N's, Pastor Rodrigo Santana. Se inscreve lá, tem vários vídeos lá que vão te edificar, vão abençoar a sua casa, a sua família. Tem muita gente agora que tem Instagram, você pode me seguir também no Instagram. Tem muitas frases minhas, pregações lá no Instagram também. Você pode colocar lá pr.Rodrigo_Santana com 2 N's, tá bom? Dessa forma você vai ser abençoado pelo meu ministério, tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fica na paz de Jesus.